Olá, seja bem-vindo novamente aqui ao canal Dr. Luciano Alves Neves. Aqui eu trago informações extremamente relevantes para você que está buscando emagrecer, mas manter os resultados. Afinal, nada adianta você perder um bom peso na balança e já recuperar isso na sequência. E é exatamente esse o tema do nosso vídeo hoje. O que será que de fato funciona para que você consiga emagrecer e manter os resultados? E o que não funciona, definitivamente não funciona. Eu vou trazer uma listagem aí, pega o papel e caneta e já vai até dando um checklist aí para ver se você já caiu em alguma dessas pegadinhas. Então vamos lá sobre o que não funciona. Eu vou dividir aqui essa abordagem em uma abordagem comportamental e abordagem farmacológica. Primeiro, na comportamental. Você já deve ter ouvido falar que é só fechar a boca que você consegue emagrecer. E aí vem as diversas estratégias, mirabolantes, como por exemplo, uma estratégia de uma dieta por conta de 500 calorias, às vezes um jejum de horas intermináveis, às vezes a ingestão de algum tipo de chá milagroso, algum suplemento, ou exercícios extenuantes, ou até mesmo pessoas divulgando que um exercício de 12 minutos vai fazer você emagrecer para o resto da vida. Bom, essas são algumas das formas que realmente não funcionam. E por que não funcionam? Todas essas estratégias, elas estão levando em consideração apenas um elemento. E como a gente está falando de uma doença, que é a obesidade, que é uma doença crônica, inflamatória e recidivante, é natural que se você utilizar somente uma estratégia, não vai funcionar. E por que elas ficam tão conhecidas? Porque elas conseguem sim fazer você ter uma perda de peso inicial. Então, quando você utiliza uma estratégia, por exemplo, de uma dieta de 500 calorias, é óbvio que você vai perder peso. Se você aguentar fazer isso por 2 semanas, é natural que o teu peso despenque aí uns 4 quilos. Só que isso não quer dizer que você vai sustentar essa dieta por mais 4 semanas. Você provavelmente ele não vê a hora de abandonar isso, e quando você abandonar, naturalmente você vai recuperar o peso. E o mesmo se dá, por exemplo, com exercícios, Se você fizer ali exercício por 3 horas, o teu gasto calórico vai passar das 1.000 calorias. Isso vai te ajudar sim a emagrecer se você não extrapolar na dieta. Só que quem que aguenta fazer 3 horas de exercício, ainda mais não estando com o condicionamento adequado, preparado para fazer isso? Óbvio que você também vai desistir. Então, estratégias focadas em comportamento, que foquem em somente uma mudança, não vai ser bom para você, inclusive vai trazer sérios danos. Porque quando a gente entra com essas estratégias malucas, naturalmente você vai ter uma perda de peso associada à perda de massa muscular. E perder massa muscular é igual perder capacidade de queima de gordura. E ao emagrecer, perder capacidade de queima de gordura, perder metabolismo, é um sinal claro de que você vai ter o reganho. E esse reganho não só vai voltar o seu peso ao que estava antes dessa dieta, como também aumentar esse peso. Afinal, agora você tem um metabolismo menos ativo. E cada um desses processos que você perde peso de forma acentuada, sem a manutenção, você vai piorando cada vez mais o seu organismo, o seu metabolismo e a sua eficiência em utilizar esses substratos como energia cada vez ficam piores. Agora, do ponto de vista farmacológico, quais são as principais falhas dos indivíduos que tentam aplicar essas estratégias? Vou separar aqui em um indivíduo que é mais maluco da cabeça, que tenta tomar as coisas por conta própria, e os indivíduos que buscam auxílio médico. Então, quem vai por conta própria? Normalmente ele vai na onda ali de um amigo, da amiga, alguém que falou que tal coisa deu certo. Então, por exemplo, ficou muito famosa a estratégia de utilizar o Ozempic. E eu praticamente aí 70%, 80% dos pacientes que eu atendo já se aventuraram com o Ozempic, ou por conta própria ou com uma prescrição. E o que eu vejo na prática é a pessoa relatando que o medicamento foi horrível, muitos efeitos colaterais, teve náusea, vômito, intestino ficou preso e não tolerou o tratamento, suspendeu, até tinha perdido um pouco de peso e acabou reganhando. Bom, esse é um relato natural, ouço isso todos os dias. E aí você se pergunta, bom, mas então o Ozempic não é uma estratégia boa? Muito pelo contrário. Está bem claro na ciência que é um medicamento potente que sim pode ajudar.
Só que lembra que a doença, a obesidade, é uma doença inflamatória, crônica e recidivante? Então, se eu não acompanho com estratégias adicionais que controlem a inflamação, que controlem o reganho de peso e também que não façam esse indivíduo tratar cronicamente, ou seja, eu vou suspender o tratamento, esse paciente vai reganhar o peso. Então, usar uma medicação, por mais potente que seja, como o Ozempic, como o Mounjaro, se for por conta própria, sem um acompanhamento e sem uma estratégia periodizada, é certo que você vai reganhar o peso. Aí tem outros medicamentos que também são utilizados, né, para esse fim. Foi conhecido por muitos anos a sibutramina, né, virou uma febre. As pessoas compravam na farmácia com indicação, sem indicação, às vezes até compravam de contrabando, Paraguai. Isso foi ali nos anos 2000, ali foi uma febre, né? E acontece que a sibutramina é uma medicação que sim tem significância para perda de peso, mas é uma medicação para uso agudo, porque ela aumenta o risco de doenças cardíacas. Então, pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar a frequência cardíaca. Isso tudo pode, tá? Se for bem indicado, não tem problema. Mas isso pode, então jamais faça isso por conta própria. E um ponto que eu quero trazer de alerta aqui é justamente sobre o Mounjaro, né? Está prestes aí a chegar no mercado brasileiro essa medicação, Mounjaro, que já ficou conhecida mundialmente pela sua eficácia na perda de peso. E agora, chegando ao Brasil, a gente já sabe que vai ser também um festival de horrores. Por quê? A pessoa vai conseguir, de alguma forma, alguma receita e ela vai querer tomar por conta própria, utilizando muitas vezes doses mais altas para tentar compensar ali o financeiro, e a gente vai ver muita gente passando mal, né? Porque na prática o que eu vejo é assim, tem pacientes que são hiperresponsivos, mesmo em dosagens extremamente baixas, como a dose de 2,5 miligramas, a pessoa já se sente mal, já tem náusea, vômito, já desregula o intestino, tem fraqueza, hipoglicemia. São casos raros, mas eu já vi na prática. Então pode ser que você seja uma dessas pessoas. Jamais faça isso por conta própria. Tanto que aqui no nosso acompanhamento, as primeiras 16 semanas de tratamento, ou seja, os primeiros 4 meses, eles são semanalmente vigiados pela enfermagem. Então a enfermagem faz uma comunicação semanal com os indivíduos, verifica os efeitos colaterais e me mantém totalmente informado sobre os ajustes que devem ser feitos, sobre ajustes de dosagem, sobre terapêuticas complementares, sobre todos esses sintomas que podem aparecer. Normalmente é uma medicação muito bem tolerada, mas sim tem esses casos específicos. Jamais faça isso por conta própria. E um dos grandes erros de utilizar medicamentos assim é justamente você não saber como fazer a progressão. Você até pode perder um peso ali, mas e aí? O que você vai fazer quando você atingir, por exemplo, uma redução de 10% do peso? Será que é a hora de você reduzir as dosagens? Será que é a hora de aumentar as dosagens? Será que é a hora de você intensificar o teu metabolismo? Trabalhar a inflamação? Será que é o momento de corrigir hormônios? Realmente, você não sabe o que fazer, né? E até assim, são raros os médicos que sabem o que fazer nesse tipo de situação. E principalmente na hora de fazer uma redução mais agressiva da medicação, até mesmo uma suspensão. Isso tem que ser muito cuidadoso e muito criterioso, porque senão você vai, além de ter perdido tempo, né, de todo esse tratamento, você vai ter perdido dinheiro por ter recuperado todo o peso perdido. Então não vale a pena tentar fazer isso por conta própria. Com um médico também não vale a pena se ele não for treinado e não tiver experiência nessa área. Aí é muito importante você validar essa experiência clínica, verifique outros pacientes que já fizeram acompanhamento, porque isso tudo tem uma importância muito grande em não reganhar o peso, que eu entendo que é o mais importante. Nós temos também aqueles indivíduos que fazem uso de medicamentos com a prescrição médica. Isso realmente assim, é o ideal, porque o médico ele pode acompanhar tanto essa parte de efeitos colaterais quanto a manutenção dos resultados, tá? É claro que tem que ser esse médico bem treinado. Então, falamos sobre algumas estratégias aí equivocadas, né, para atingir o objetivo de emagrecimento, que muitas vezes podem surtir sim um efeito. Eu não estou descredenciando isso, mas o fato é que emagrecer sem manter os resultados não adianta de nada. Então você precisa de fato ter uma estratégia que envolva a manutenção. E aí eu quero trazer agora para vocês o que deve ser feito na prática para que você consiga emagrecer e manter os resultados. Bom, depois de 17 anos atuando nessa área, vendo já várias situações de insucesso, situações de sucesso, associações
que deram certo, associações perigosas, relatos, cirurgias e tudo mais que esteja disponível no mundo, eu cheguei à conclusão que existe um passo a passo muito claro do que deve ser feito para você atingir esse emagrecimento de uma forma mais duradoura. Como que é isso na prática? A primeira fase é geralmente assim, o paciente chega aqui com uma dieta meio bagunçada, né? Não é aquele indivíduo que só come fast food, mas tem uma dieta meio bagunçada, não controla muito bem essa alimentação, exagera um pouco na quantidade dos alimentos e principalmente tem uma certa dificuldade em conter os impulsos, uma certa compulsão alimentar. Tá? Pode ser que para você seja mais relevante a fome, pode ser que para outra pessoa seja mais a compulsividade, mas de fato chega aqui normalmente com uma dificuldade em ter uma dieta mais equilibrada, saudável e de baixa caloria. Normalmente esse indivíduo chega aqui também com uma prática irregular de exercícios, né, com pouca frequência ou sem um método claro. Então ele está ali com dificuldade de manter esse déficit calórico baixo. Então a primeira etapa do tratamento é justamente tirar esse paciente do risco, é controlar a inflamação e reduzir o máximo de peso possível. Isso se dá nas fases 1 e 2 do plano DOC 365. Na fase 1, nós temos um objetivo claro, que é perder 12% do peso corporal. 12% do peso corporal, se você tem 100 quilos, são 12 quilos. Poxa, é uma diferença grande, né? Você estar com 100 quilos e estar com 88 em um período tão curto assim de 2 meses. A gente faz como isso na prática? Eu trabalho com tratamentos complementares para reduzir o poder da inflamação sobre o organismo. A obesidade por si é uma doença inflamatória e essa inflamação é como se fosse uma ferrugem, atacando todo o sistema, prejudicando tanto a percepção de fome, quanto saciedade, quanto compulsividade e também a produção de energia, fazendo com que o indivíduo tenha uma certa indisposição. Se a gente corrige essa inflamação, a gente já faz com que o indivíduo consiga ter uma melhor resposta durante esse processo. E normalmente essa inflamação é controlada através de tratamentos injetáveis, como por exemplo o ácido alfa-lipoico, é uma excelente estratégia porque ele atua tanto na redução desses marcadores inflamatórios, como também na melhora da sensibilidade à insulina. Esse é um tratamento que eu faço via endovenose. Nós temos também outros tratamentos como o resveratrol, que é um antioxidante potente intramuscular. Nós temos a glutationa, o N-acetilcisteína, o ácido ascórbico, enfim, várias substâncias que podem auxiliar nesse controle da inflamação. Além disso, nesse início, para você não se sentir cansado ao realizar uma dieta mais restrita, é importante que a gente já faça a investigação através de alguns exames. Então, se eu tenho uma clareza de como está o seu estoque de vitaminas do complexo B, por exemplo, ou o seu estoque de ferro, a ferritina, eu consigo ter uma noção de quanto eu posso restringir a sua alimentação e o quanto eu não posso. Normalmente, eu vou fazer sim uma dieta mais restrita, mas eu vou incluir essa suplementação, garantindo que os níveis de minerais, de vitaminas, vão ser contemplados independente de você ingerir isso na dieta. É um modo mais agressivo, mais rápido para você ter esse resultado, mas com total segurança, fazendo com que você não se sinta cansado durante esse período de restrição calórica. E aí, quando eu falo restrição calórica, muitos de vocês já se assustam, né? Pô, mas então é uma dieta super difícil de fazer. Realmente, o corpo, ao fazer uma dieta mais restrita, uma dieta, por exemplo, de 900 calorias, 1000 calorias, ele vai ligar sinais de alerta, né? Ligando uma dificuldade, uma certa compulsão e até por comportamento, né? Não é fácil a gente rejeitar ali no buffet uma batata frita, uma lasanha, uma carninha frita. São coisas que são prazerosas. Acontece que existem centros cerebrais que controlam esse nível de fome, saciedade, controlam a compulsividade, e nós conseguimos ir lá no cérebro e desligar essa chavinha, fazendo com que o indivíduo tenha um controle total. Não sinta nenhum tipo de desconforto ao longo do dia em desejo por alimentos, em controle da compulsão. Então esse paciente ele consegue fazer uma dieta extremamente de baixa caloria, o que é necessário para gerar um impacto na perda de peso significativo, só que sem passar fome. Então esse é o grande segredo, porque se eu consigo tolerar uma dieta de baixa caloria por 16 semanas, por 4 meses, é inevitável que esse paciente perca muito peso. E aí é claro que eu tenho que controlar esses outros mecanismos, como a reparação desses tecidos, né? Então é importante fornecer nutrientes ali específicos para o teu corpo não perder massa muscular, como por exemplo a suplementação de whey protein, às vezes um HMB, algum aminoácido, alguma substância para auxiliar a não perder massa muscular.
Afinal, lembra que esse é um dos erros. Perder peso perdendo massa muscular, perde-se o metabolismo. É exatamente o que eu não quero. Então nós fazemos todo um ajuste, uma engrenagem para que tenha um resultado muito rápido, mas da maneira certa, precisa, para que você não tenha um reganho de peso. Então essa foi a primeira etapa, né? 8 semanas, retorna ao consultório. A partir das 8 semanas eu avalio como foram essas 8 primeiras semanas, em termos de tolerância, efeitos colaterais, adesão à dieta, exercícios físicos, disposição, energia, sono e realinho a prescrição. Normalmente as próximas 8 semanas elas são semelhantes, um pouco mais focadas na oxidação de gordura, que traduzindo é a queima de gordura, do que na inflamação. Afinal, nas 8 primeiras semanas o foco foi total na inflamação. Essas próximas 8 semanas eu vou utilizar algumas substâncias que vão ativar o metabolismo. Então, por exemplo, eu entro com uma maior quantidade de uma suplementação de NADH, é um cofator para a produção de energia. Eu também entro com uma suplementação de PQQ, nomes bem difíceis, né? Mas é bem simples de explicar. PQQ atua sobre biogênese mitocondrial, que é a produção de novas mitocôndrias, que são as nossas usinas de queima de gordura e produção de energia no corpo. Então pense só, se eu tenho um metabolismo que está gastando mais energia agora, e eu tenho maior produção de energia, é natural que eu continue emagrecendo e que cada vez o meu metabolismo reage de uma maneira mais positiva. E lembra que eu ainda mantenho a atuação sobre fome e saciedade, desligando aquela chavinha da fome, para que esse indivíduo continue tolerando uma dieta de baixa caloria. Só que o acompanhamento continua sendo semanal. É extremamente importante esse acompanhamento semanal. 16 semanas, é tudo que eu preciso com você. 16 semanas semanalmente vindo à clínica, sendo monitorado pela enfermagem e sendo comunicada à equipe médica e também à nutricionista. Isso nós não abrimos mão. Eu preciso desse acompanhamento para te dar segurança. Finalizando esse processo, nesses 2 meses, eu tenho um objetivo normalmente de perder aí mais 10% do peso. Totalizando, então, 22% de perda de peso em 4 meses. Essa é a meta que normalmente eu coloco para os pacientes, exceto, claro, os pacientes que já estão no processo de emagrecimento, já perderam peso, aí muda, né? Mas se você está começando isso, essa é a meta que provavelmente eu vou alinhar com você. E veja um detalhe importante, saíram estudos recentes mostrando o resultado do Mounjaro, né, da tirzepatida, na perda de peso, e os resultados foram fenomenais, né? Qual que foi esse resultado encontrado no estudo? Perda de peso média de 22% de total, de média dos pacientes. Porém, em 72 semanas. Isso equivale a quase 1 ano e meio de tratamento. Veja que a gente está projetando aqui uma perda de peso de 22% em 4 meses, em 16 semanas. E é exatamente isso que eu quero que você reflita. Por que no estudo com o Mounjaro na dose máxima levou 1 ano e meio para atingir 22%? E por que aqui a gente planeja isso ocorrer em apenas 4 meses? Fica o questionamento para você. Eu acredito que agora você está começando a entender a diferença de você fazer isso por conta própria, ou usar somente uma medicação, ou você fazer uma investigação, uma periodização aprofundada de acordo com os exames, de acordo com a clínica, de acordo com cada paciente. Esse é o grande segredo para você emagrecer com velocidade e segurança. Só que a partir de agora, se eu suspendo o tratamento, basicamente vai ocorrer igual qualquer paciente que suspendeu o tratamento, que ele perdeu o peso. Ele vai reganhar o peso. Então agora entram estratégias fundamentais. Ainda que você já tenha tido um alívio grande desse desconforto, né? Afinal, aquele indivíduo que tinha 100 quilos já estava pesando agora 78, é uma diferença brutal, né? Na estética, nas roupas, nas camisas, nas fotos, em tudo, elogios, né? Então tudo isso já muda muito em 4 meses. Mas se a gente não continuar avançando no tratamento, o reganho vai acontecer. Então, os próximos 4 meses, normalmente eu mudo bastante a estratégia. Aqui o objetivo vai ser, as próximas 16 semanas, um aumento do condicionamento físico e um nível de força. Isso do ponto de vista de treino. Em relação à dieta, agora eu entro numa estratégia que se chama ciclo de carboidratos. Então eu faço assim. Normalmente eu faço uma semana mais restrita na alimentação e uma semana com um maior aporte de carboidratos e vou alternando isso ao longo dessas 16 semanas. Veja como faz sentido. Na semana que você faz a restrição calórica, você vai intensificar
os treinos mais voltados para a queima de gordura, maior oxidação de gordura. E a suplementação também vai ser voltada para isso. Eu quero estimular o teu corpo a continuar queimando a gordura como fonte de energia. Já na semana que há um aumento dos carboidratos e você não fez nenhum tipo de aplicação para suprimir a tua fome, você vai intensificar os treinos de força, os treinos de condicionamento. Então você vai ter mais desempenho esportivo. É aqui que a gente começa a trabalhar uma gama maior de exercícios e intensidades nos treinos. E eu, como professor de educação física também, eu guio isso com os nossos pacientes. Então esse paciente, ao longo dessas 16 semanas, ele continua perdendo gordura, sem focar tanto na redução de peso, claro que perde mais um pouquinho, mas aqui o objetivo é conseguir aumentar as cargas nos treinos de força e conseguir aumentar a distância, a resistência nos treinos aeróbios. Porque a próxima etapa, que é a fase de hipertrofia muscular e condicionamento, é fundamental para a manutenção desse resultado. Então, ao final desses 8 meses, o paciente finalizou ali o emagrecimento, a definição e transição, e agora ele está se sentindo bem fisicamente, né? Baixa quantidade de gordura, a inflamação controlada, está com bastante disposição para os treinos, afinal a dieta já está um pouco mais tranquila. Só que agora ele vai entrar na fase da hipertrofia. Hipertrofia, para quem não sabe, é o ganho de massa muscular. Ganhar massa muscular é fundamental, porque ao longo desse processo de 8 meses, é natural que você perca massa muscular, mesmo a gente controlando essas variáveis. Mas agora é a fase que a gente recupera isso. Porque o corpo, até recuperar a massa muscular inicial, ele vai mandar sinais para o teu cérebro para aumentar a fome e reduzir o seu metabolismo. Então nós temos uma fase fundamental pela frente, que é recuperar esse estado basal de conforto desse sistema de alerta do teu cérebro. E isso se dá ganhando massa muscular. Para ganhar massa muscular, você precisa acompanhar uma dieta em superávit calórico. O que é isso? Basicamente, comer mais do que você gasta. Os treinos continuam intensos, né? Afinal, eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que treinar de uma forma intensa. Então eu tenho que aumentar a ingesta calórica para superar essas calorias gastas no treino, gastas com o seu metabolismo e gastas no dia a dia, e que ainda sobre nutriente para construir massa muscular. Agora pensa comigo, qual que seria a melhor fase de retirar medicamentos que estão suprimindo o apetite? Justamente nessa fase. Afinal, essa fase eu preciso ganhar massa muscular. Então, você tendo uma programação exata de 4 meses estimulando o crescimento muscular e com um percentual de gordura baixo, inclusive eu consigo fazer como se fosse uma arquitetura, um desenho do corpo. Vamos supor que você, ao longo desse emagrecimento, perdeu ali a linha de cintura, o glúteo ficou pequenininho, até porque perdeu um pouco de gordura ali na região. Agora, talvez eu vá focar nisso nas mulheres, né? O estímulo potencial da hipertrofia de glúteos médio, mínimo e glúteo máximo. Em homens, às vezes o homem se sente ali um pouco magro demais, o peitoral, a dorsal não está tão legal, eu vou estimular exatamente isso. Estímulo de grande dorsal, peitoral maior e menor. Então isso é conduzido através das estratégias que juntam treinamento aplicado a cada fase, alimentação vinculada a cada bloco de tratamento e suplementação esportiva avançada. Nessa fase é onde nós temos a menor intervenção farmacológica, é onde o paciente faz o chamado desmame da medicação. Veja que é tudo milimetricamente calculado. São engrenagens que precisam se movimentar de acordo com cada fase do tratamento. Já pensou? São 17 anos aprimorando isso. Muitos estudos, 3 pós-graduações para chegar a essa conclusão. Imagina você tentar fazer isso por conta própria. É impossível, né? Então pare de ficar tentando fazer essas loucuras por conta própria, indo na onda de postagem de TikTok, de Instagram, e faça um acompanhamento de verdade. Até quando que você vai continuar nesse lenga-lenga desse efeito sanfona? E perde peso, reganha peso. Aí vai para outra estratégia, outra dieta da moda, vai lá, perde peso e reganha peso. Ah, ouviu falar que tal cirurgia vai te ajudar? Para com isso, faça de forma profissional. Eu tenho certeza que você é extremamente competente na sua profissão e você entende que, por exemplo, para construir uma casa, você precisa da fundação, você precisa das paredes, do piso, a pintura, o telhado, passo a passo para chegar a um resultado final. Então, parabéns por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Tenho certeza que você agora entende claramente que essa doença ela é complexa
E se você ainda não está em obesidade, saiba que ela começa no sobrepeso. Então, se você está em sobrepeso, é uma grande oportunidade para você tratar já e não deixar chegar na doença obesidade, que é uma doença crônica e que exige um tratamento crônico. Então, se os indivíduos tratassem nesse momento de sobrepeso, haveria uma grande chance de utilizar o tratamento por um período e nunca mais precisar de uma intervenção. Afinal, você acaba perdendo o controle em determinadas fases da vida, e isso é normal, né? Uma fase, às vezes, de um casamento recente, uma mudança de residência, em que a tua rotina alimentar mudou bastante, muitas vezes uma rotina de trabalho que fez com que você tivesse que reduzir ali a quantidade de exercícios que você fazia, que você gostava, muitas vezes uma questão de luto, uma questão emocional que acabou descompensando um pouco a tua alimentação, fazendo com que você ingerisse mais alimentos calóricos, ou às vezes uma amplificação no teu social, né? Começou a fazer mais amizades e aí acabou saindo um pouco mais, acabou saindo à noite, ingeriu um pouco mais de bebida alcoólica, por exemplo. Então todas essas situações são comuns e podem acontecer com qualquer um de nós. E subir o peso em determinada fase da vida é, de certa forma, natural nessa sociedade que nós temos e nos padrões que nós temos, que são padrões obesogênicos. Só que você continuar no sobrepeso ou tentar fazer isso de uma forma não profissional é justamente o que vai te levar à obesidade. E aí, para controlar a obesidade já é muito mais complexo. Então fica o meu convite, caso você queira um atendimento profissional, alguém que vai pegar na tua mão e conduzir você durante todo esse processo, que inclusive vai guiar o que deve ser feito na época de manutenção, para que você nunca mais reganhe o peso. Fica aqui na descrição o endereço para você entrar em contato com a nossa equipe e entender um pouco mais sobre o programa e realizar o seu agendamento. Seja muito bem-vindo.